Meu povo, meu povo. Tem história que o vento leva e traz, mas tem história que fica presa na terra, esperando a pessoa certa para acontecer. E essa aqui fala de uma presença antiga, guardiã e temida, o Matinta Perê. Dizem que ela parece vermelha como fogo, mas com um olhar de água calma. E quem cruzou o caminho dela foi a Iana. A Iana tinha só 18 anos, mas já carregava uma coragem que muito adulto não tem. Era boa de coração, respeitava bicho, gente e floresta. Um espírito firme, desses que a terra reconhece. O povo dizia que ela tinha algo na alma, um brilho diferente. Tinha uma noite que ela nunca esqueceu. Uma ventania estranha passou pela aldeia, trazendo consigo um canto baixo, parecendo alguém murmurando um dialeto que ninguém conhecia direito. Alguns achavam que era estrangeiro perdido, outros diziam que era só vento batendo nos troncos. Mas a Iana sentiu no peito que não era vento. O chamado vinha da mata funda, lá onde ninguém ia depois do anoitecer. O canto dizia algo como matam tapere. Auó era convite e aviso ao mesmo tempo. Sem medo, a Iana pegou a tocha, respirou fundo e entrou. A mata estava esquisita. O ar parado, os bichos calados, as folhas elas não mexiam nem com a brisa. Era como se a floresta esperasse por ela. A cada passo, o chão ficava mais quente, como se tivesse fogo correndo por baixo da terra, mas a Iana seguiu, confiante. No meio da mata funda, ela viu uma figura, uma mulher com pele vermelha como argila viva. Os olhos brilhavam como brasa acesa, mas não eram ameaçadores. Eram tristes, o cabelo caía como um rio escuro sobre os ombros. Ela não andava, deslizava. Parecia parte da própria floresta. A Iana não recuou. Perguntou baixinho: "O que você quer de mim?" O Matinta Perê levantou o rosto e falou num idioma antigo, cheio de sons arrastados e doces. A Iana não entendeu as palavras, mas entendeu o sentimento. Era dor, era pedido, era memória. Quando a entidade estendeu a mão, a Iana viu flashes, aldeias antigas, guerras, invasões, sangue, fogo e um povo sendo arrancado da própria terra. O Matinta Perê não era um monstro, era guardiã, uma sentinela de um povo que se perdeu. A energia da floresta começou a girar ao redor delas, folhas subindo como espiral. O chão vibrava, como se chamasse a Iana para dentro daquele mundo antigo. Mas o Matinta Perê mudou o gesto. Em vez de puxar, ela afastou a menina com delicadeza. Era como se dissesse: "Você pertence à vida. Continue por nós." Iana voltou para a aldeia com os olhos marejados, mas o coração firme. Desde aquela noite, ela dedicou a vida a proteger a mata, ensinar as crianças, passar adiante o respeito pelos ancestrais. E o povo jura que, quando alguém faz algo bom pela floresta, o canto do Matinta Perê ecoa baixinho, agradecendo. E aí, meu povo, vocês acreditam que alguns espíritos não ficam para assustar, mas para lembrar quem a gente é? Já ouviu algum caso parecido, desses que a floresta guarda com carinho? Se essa história tocou seu coração, já deixa aquele like gostoso. Comenta aqui embaixo o que achou, compartilha com quem gosta de um medo bonito e se inscreve no canal do Canto da Prosa. Isso ajuda demais a manter essa fogueira acesa. Te espero no próximo caos.